Solta o tema aí. Ô louquinho meu. Mais uma modinha das últimas semanas. É legal, né? Eu gosto muito daqueles memes que falam assim, é para isso que eu pago a internet, né? Porque a internet lança uma modinha nova todo mês tem uma modinha nova. Enquanto tiver modinha nova é legal, porque dá pra gente fazer uns cultos do Alive bem bacana, né? Aí você já viu a arte lá, ficou bem da hora. E sabe, se você é um pouco antenado aí nas modinhas que vão surgindo, o aplicativo do Snapchat, que por sinal estava bem baixa, né, nos últimos tempos, muita gente já nem tinha mais, deu uma reviravolta, né, e se reinventou nas últimas semanas. Ele liberou novos filtros, né, aquele que você coloca na sua cara lá e muda o rosto, coloca coisa nova, e isso aí agitou e levantou os ânimos da galera. E em algumas semanas, né, nessas últimas semanas, ele já voltou no topo dos aplicativos mais baixados, né, dessas semanas. Já fica uma primeira lição para você aí, se reinvente a cada dia. Quando você estiver meio para baixo, quando você estiver meio tipo assim, né, em baixa, meio triste, se reinvente e volte para o topo, em nome de Jesus, né? Essa nem estava na mensagem, mas saiu agora. Sabe, entre esses filtros mais famosos aí, dessa reinvenção do Snapchat, foi o tal do filtro de criança, né? Você aponta o celular para o rosto da pessoa e ela fica com o rosto de criança. Tudo bem que é bem desfigurado, né? Você joga, parece uma caricatura, mas joga para o rosto da pessoa para um naipe um pouco mais infantil, né? Muita gente entrou nessa moda. Talvez o GIF ou o sticker lá, o meme que mais rodou foi o do louquinho, né? Solta aí, mostra aí, passa o próximo aí. Olha lá, o do Faustinho. Você, da galera dos grupos do WhatsApp, com certeza deve ter recebido esse meme aí, que foi o que mais viralizou com esse filtro do Snap, que é o Faustinho. E muita gente aderiu à moda, né? Na internet, muita gente de referência, muita gente famosa decidiu aderir à moda. Então, aí a galera entrou na moda, né? Vai passando aí, ó. Aí os caras fizeram o meu, pro Gina. Tem a da Karen, pode passar. Ó o do Alan. Pastor Fabrício, ó que bonitinho que ele ficou. Ó o Lucas, ó. Pro Gina, pode passando. Olha lá, aí o pessoal famoso aderiu também, ó. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Mídia, Fredinho, Neymarzinho, Tony Stark, Steve Rogers, pode passar lá. A galera foi pra cima, né? Até a Mona Lisa entrou na roda. Muito bom. Interessante pensar, né, o que esse aplicativo fez. Porque todo mundo entrou na onda, todo mundo, né? Todo mundo começou a postar e fazer o seu meme. E eu acho interessante o que ele fez, esse aplicativo, porque ele trouxe à existência com uma brincadeira tão simples, algo que com certeza todo mundo já pensou. Quem é que já pensou em voltar a ser criança? Tenho certeza que você já pensou nisso, né? Algo que todo mundo já pensou. Nossa, todo mundo já olhou para uma criança e falou assim: nossa, que saudade dessa época que eu não tinha preocupação nenhuma, né? Que eu não tinha boleto para pagar, que eu não tinha prova para fazer. Todo mundo com certeza já pensou como seria como criança. E eu acho engraçado que esse aplicativo, de uma forma simples, uma brincadeira tão engraçada, tão legal, ele fez a galera reviver essa questão de se tornar criança de novo, né? Agora, pensando sobre a infância, sim, é uma fase que é marcada pela ausência de preocupações, né? A criança, ela não fica preocupada se ela vai ter dinheiro para gastar amanhã. A criança não vai chegando no dia 20 e o coração dela vai palpitando se vai ter dinheiro para passar o restante do mês.
A criança, ela não fala assim, nossa, hoje eu acho que eu não posso dar rolê porque eu tenho que estudar, que amanhã a prova é difícil. Não tem isso. Mas quando você pensa na infância, eu penso que tem algumas marcas da criança que são presentes na vida dela, que são muito mais interessantes do que apenas a ausência de preocupações. Às vezes a gente foca muito isso, né? A criança não tem preocupação, a criança não tem isso, a criança não tem aquilo. Mas sabe, tem alguns aspectos que eu olho para a vida da criança, para essa fase, a infância que todo mundo tem, que vão muito mais além do que a ausência de problemas. E são características que têm poder muito forte de nos ensinar. Sim, eu estou te afirmando hoje que se você começar a conviver com crianças e olhar para algumas características dela, você vai aprender muito. Aprender muito, sabe? A própria Bíblia aborda essa questão das crianças de forma muito clara. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, em vários dos seus ensinamentos, ele citou a questão de ser como criança. Ele citou alguns aspectos que as crianças fazem, que as crianças observam, que as crianças agem. E o próprio Jesus, quando passou por aqui, ele fala assim: ei, eu acho que vocês têm que começar a se tornar como crianças. Eu acho que vocês têm que começar a olhar para essa fase da infância de uma maneira diferente, e entender que vocês podem aprender muito com elas. Entenda que quando Jesus está falando em nos tornarmos como criança, Jesus não está falando sobre a questão da maturidade, porque sim, a criança é imatura e o Senhor nos chama para maturidade. Mas quando Jesus fala de nos tornarmos como criança, o que Ele está falando é o seguinte: ei, tem alguns aspectos, tem algumas atitudes da criança, que só se vocês imitarem o procedimento delas e aprenderem com elas, o reino do céu será de vocês. E quando você se tornar criança, e o teu coração for como o de uma criança, você também vai alcançar a maturidade. Porque Jesus nunca falou que era para termos o pensamento de uma criança ou as atitudes de uma criança, mas Jesus falou que era para termos o coração como de uma criança. Olha que interessante esse texto, Mateus capítulo 19, versículo 13 e 14, olha só. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas e orassem em seu favor. Mas os discípulos repreendiam aqueles que os traziam. Jesus, porém, disse: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertencem ao que estão com eles. Sabe, interessante que Jesus fala assim: ei, o reino do céu pertence a elas. Você já parou para pensar por que Jesus disse que o reino pertence às crianças? Sabe, eu creio que o reino pertence às crianças porque elas manifestam alguns valores do reino que talvez eu e você, quando crescemos, deixamos para trás. A pior coisa que alguém pode fazer na sua vida é deixar valores no meio do caminho. Os valores que o Senhor nos dá não podem ser deixados, são inegociáveis. E tem gente que começa a negociar princípios e valores, e as crianças entenderam esses valores do reino e não deixam para trás. E é por isso que o Senhor chega e fala assim: ei, teu coração precisa ser como dela, porque se o seu coração for como dela, você não vai negociar alguns princípios e valores que eu já te passei há muito tempo e você está vacilando. Quer algumas características, quer alguns valores que as crianças têm que a gente não pode deixar? Eu poderia citar vários e vários aqui. Eu vou citar 3 só para você, de forma rápida hoje. Primeiro, a criança, ela é pura. A criança é pura. Provérbios 20:11, olha só o que fala: até crianças mostram quem são, e por sua conduta se agem de modo puro e correto. Sabe, a criança, ela é pura, ela é correta. Você olha para a criança, você não vê maldade nela.
A criança tem as crises de birra. A criança tem até as crises de inveja e de ciúmes do seu próprio brinquedo. Mas em nenhum momento você vê a criança tentando ferir o sentimento dos outros. A criança, por várias e várias vezes, quando repreendida, ela demonstra um coração triste e abatido, porque ela sabe que ela fez coisa errada. Quantos já presenciaram uma criança sendo repreendida por seus pais, de repente ela fica murchinha? Já viu isso? A criança, ela está lá, e ela está fazendo arte, ela corre, ela pega isso, ela pega aquilo, ela faz isso, ela faz aquilo, e ela está fazendo tudo errado. De repente o pai chega, para. Aí toma uma varada, né? Dá disciplina. A criança murcha. A criança fica murchinha. Por quê? Porque ela não tem maldade no seu coração, ela não quer maltratar, ela não quer magoar o seu próximo, muito menos aquele que é seu pai, é sua mãe, aquele que cuida dela, aquele que ama dela. A criança não vê maldade nas coisas, e nós vivemos num mundo, gente, que se o nosso coração não for como de uma criança pura, uma criança simples, muitos valores do reino começarão a ser comprometidos na nossa vida. Como é difícil nos dias de hoje viver essa questão chamada pureza. Sabe, a palavra de Deus fala que eu e você somos noiva. Fala comigo, noiva. E o Senhor Jesus é o noivo. Fala comigo, noivo. E no final de tudo, o noivo virá buscar a sua noiva para finalmente acontecer o casamento. E esse casamento será no céu, quando iremos estar para sempre com o nosso noivo. Consegue entender a analogia que ele faz? Agora, lá em Efésios capítulo 5, a palavra do Senhor diz que o Senhor quer vir buscar uma noiva pura. Fala comigo, pura. Ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mácula. A noiva é o centro das atenções no casamento. Fica a dica aí para você que vai casar. Você pode se produzir, viu, homem? Você pode se produzir o que for. Vai chegar na hora, todo mundo, ai, a noiva. É, não é, Edu? Ninguém está aí para você. Fui lá, né? Você coloca um terno bonito. Você chama teus parceiros, eles fazem um penteado da hora em você. Chega lá, gente, vamos lá, vamos tirar foto com a noiva. Ela é o centro das atenções. E aí o noivo está esperando no altar. E geralmente, né, o noivo não, a noiva escolhe o terno, escolhe tudo do noivo. Só que o noivo não pode dar palpite. O noivo não vê o vestido, não vê a maquiagem, não vê nada, é surpresa. E aí o noivo está lá esperando a noiva no altar, de repente ela entra, toda linda, toda preparada. Agora imagina a cena de um casamento onde o noivo está esperando a sua querida entrar, e de repente ela chega toda suja, toda arrebentada, toda quebrada. Eu acho que não é esse o desejo de nenhum rapaz. Essa analogia que a Bíblia faz, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele não quer encontrar a sua noiva toda despedaçada, toda imunda, toda suja, com pensamentos pecaminosos. Ei, tem gente que só consegue pensar em besteira. Da sua boca só sai palavra torpe. Tem gente que só abre a boca para deixar os outros mal. Tem gente que só abre a boca para falar sujeira, para falar palavrão, para falar... Ei, tem gente que tem os olhos totalmente corrompidos. Ei, rapaz, a Bíblia fala que Jó fez uma aliança com os seus olhos. É tempo de nós homens fazermos uma aliança com os nossos olhos. Sabe por quê? Sempre vai passar aquelas tentações do inimigo na sua frente, sim. Mas o Senhor está te chamando para um nível de pureza como o de Jó. Senhor, eu fiz uma aliança com os meus olhos para que eles não pequem contra o Senhor.
A gente nunca viveu um tempo de uma sociedade tão marcada pela sujeira da pornografia. Sabia que a cada dia, milhares e milhares de novos vídeos pornográficos eles sobem para a internet por dia, milhares e milhares. Nós vivemos numa geração que antigamente ainda falava que isso era só coisa de homem. A gente vive numa geração que tem muitas meninas que estão imersas até a cabeça de pornografia. A gente vive numa geração que o negócio está tão normal, que certo dia a gente conversando com uns meninos, conversando com um rapaz que ainda não entregou a vida dele a Jesus, e ele já é casado, e conversando e falando assim, cara, é difícil, a pornografia, ele, mas não pode, Deus não deixa. Não é questão de Deus não deixa, é questão de princípios e valores. A questão está tão deturpada que a galera que ainda não entendeu o melhor que é Jesus, acha que é algo normal, porque a pureza se foi do nosso tempo. A coisa mais difícil hoje é ver jovens que se comprometem com a pureza e com a santidade, e se guardam para viver o melhor de Deus no tempo certo. Nossa geração está difícil, gente. Mas Jesus fala, eu estou indo buscar vocês, eu estou indo buscar uma noiva pura. Como que a noiva de Jesus vai se apresentar para ele no dia do casamento? A Bíblia fala sobre Esther. Esther, ela era uma jovem. E para resumir a história, ela entra num reality show da época. Você que gosta de assistir os reality shows aí da vida, ela entra num desses. Ela e mais várias e várias moças iriam se preparar por um tempo. E elas iriam passar pelo melhor spa do mundo, até que chegasse o dia de cada uma se apresentar para o rei. E o rei escolheria a melhor de todas para ser sua. Sabe, Esther, ela então começa a se preparar. E a história conta que ela passou 6 meses se preparando com perfume e óleos aromáticos. Esses óleos e esses perfumes, eles serviam para tirar os calos. Eles serviam para tapar os poros que causassem qualquer mau odor. E então ela se prepara, tirando todo o mau odor e todos os calos que pudessem ter no seu corpo, para o dia que ela se encontrasse com o rei, para que ela fosse escolhida por aquele rei. Eu vendo onde você quer chegar. Eu quero chegar para você dizendo que o Espírito Santo está derramando óleo aromático e perfume sobre a sua noiva. Quanto óleo mais será necessário para tirar todas as imperfeições do corpo da noiva? Quanto óleo mais precisará para tapar todos os poros e não deixar que um mau odor exale da noiva? Tem gente que fala assim, eu não consigo me libertar, eu não consigo deixar de cheirar mal. Sabe por quê? Porque o pecado cheira mal. Não precisa de profeta para revelar pecado. O pecado cheira mal por si só. E aí tem gente que vive exalando um mau odor, enquanto deveria exalar o bom perfume de Cristo, porque está vivendo uma vida de imundície. E aí fala assim, eu não consigo, eu não sei mais o que eu faço, a minha vida está cheia de mau odor, a minha vida está cheia de imperfeições. Ei, existe um Espírito que é como óleo, como você aprendeu domingo, que está sendo derramado sobre você, basta você querer. Esse óleo tira todo o mau odor, esse óleo tira toda a imperfeição, esse óleo passa sobre você para te deixar puro, para te
deixar livre, para te deixar preparado como uma noiva adornada e bela para receber o seu noivo. Ei, o noivo está voltando. Ei, Jesus está vindo para buscar a sua noiva. É tempo da gente se preparar. É tempo da gente ser puro. É tempo da gente alcançar um nível de pureza que talvez em nenhum momento da nossa vida com Deus alcançamos. Uau! Sabe o que mais? A criança, ela confia totalmente no pai. A criança confia totalmente no pai. Sabe, a criança acredita em tudo que o pai diz. É ou não é? A criança pode não acreditar no que você fala, mas se o pai falar, está falado. É engraçado ver como que a criança se porta quando ela está com o pai e quando ela está sem o pai. A criança sem o pai, às vezes de madrugada, dá medo, ela fica desesperada. Aí o que a criança faz? Ela vai para o quarto do pai querer deitar no meio do pai e da mãe. Eu sei que você já fez isso quando você era criança. Tomara que você não esteja fazendo isso até hoje. Sabe por quê? Quando ela está perto do pai, o medo vai embora. Ela se sente segura. Ela se sente protegida. A criança pode estar chorando. Você já viu criança perdida em supermercado, criança perdida em algum lugar? Ela está chorando, ela está chorando, ela está chorando. Quando ela encontra o pai, ela abre o sorriso, porque ela sabe que o pai dela está lá e ela pode confiar no pai dela. Agora, sabe o que faz uma criança perder a confiança no pai? É quando ela cresce. Sabe por quê? Mateus 18:5, quem se torna humilde como essa criança é maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como essa em meu nome, recebe a mim. Sabe o que acontece? Quando a gente perde a humildade, a gente perde a confiança em Deus, porque nós nos tornamos autoconfiantes. A criança, ela cresce, ela fica autoconfiante demais. Porque a criança, ela vai testando os seus limites. Você pode ver, a criança, ela chega até aqui. Aí ela fala, até aqui eu não caí. Aí ela dá mais um passo. Aí ela vai dando mais um passo. E ela vai testando os seus limites. E quando ela se encontra autoconfiante demais, ela cai. Sabe por quê? Quando a humildade sai do teu coração, você se torna autoconfiante demais. Automaticamente você perde a confiança no Pai. O Pai está querendo restaurar a confiança dele em você, mas para isso é necessário voltar a ser humilde como uma criança e reconhecer: Senhor, eu preciso da tua mão. Eu não consigo lutar sozinho. Para alcançar esse nível de pureza, eu preciso batalhar com o Senhor segurando na minha mão. Me tira o medo. Me tira o medo. Me tira o medo. Por que o povo falava, como você acabou de cantar, Moisés, suba no meu lugar? Porque o povo não confiava. O povo tinha medo. O povo tinha medo. Porque ele olhava a tempestade, ele não sabia se era Deus ou se era uma tempestade. Ele olhava a chuva, ele não sabia se era Deus ou se era uma chuva forte que iria acabar com ele. E aí ele tem medo, é o que você acabou de cantar. É o que acontece, sabe por quê? Quando a gente perde a confiança em Deus, quando a gente perde a nossa humildade em Deus, quando a gente deixa de segurar na mão dele, a gente não consegue mais nem reconhecer onde Deus está. Talvez você vai ter que orar muito mais, como você acabou de orar no momento do louvor. Senhor, me tira o medo. Me tira o medo. Me tira o medo. Eu não quero que ninguém suba no monte por mim. Eu quero te reconhecer, eu quero confiar no Senhor. Eu quero confiar no Senhor. Eu quero viver uma vida de confiança. Eu quero viver uma vida plena. Sabe o que mais?
A criança, ela é espontânea. Ela não se importa com o olhar dos outros. Olha só, Provérbios 20:11. Até crianças mostram quem são por sua conduta. Fala, crianças. Fala forte, crianças mostram quem são. Olha no versículo 14 do capítulo 19 de Mateus. Jesus, porém, disse: deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são como ela. Uau. Eu fico imaginando nessa cena, as criancinhas vindo tudo correndo. Elas não estavam se importando com os discípulos, elas não estavam se importando se iam barrar elas todas foram em direção a Jesus. E aí Jesus fala: deixa elas virem. Porque Provérbios capítulo 20 que fala que elas mostram que são por sua conduta, e a sua conduta é espontânea, ela não olha para quem está olhando para ela. Ontem na conferência pela manhã, a hora que estava no intervalo, nós estávamos brincando aqui com a Rebequinha do pastor Lucas. Daqui a pouco ela endoidou. Energético na veia, feia do pastor Lucas. Ela endoidou. E cara, eu amo ver ela, a Isabela crescendo, porque como que as crianças são espontâneas. E ela começou a correr aqui, ó, e ela não estava ligando, estava lotado de pastores a conferência, estava lotado de gente a conferência, e ela não estava nem ligando para quem estava olhando para ela, e ela corria para cá, e ela corria para lá, e ela corria para cá, e ela começava a dançar sozinha nesse altar. Você pode falar que eu estou louco, mas para mim ela estava adorando o Senhor aqui, porque ela já entendeu o ambiente profético. Ela já entendeu o ambiente profético faz tempo. E ela corria para o outro, e ela girava, e ela gritava, e ela mexia a cabeça. Quantas vezes você já sentiu o impulso do Espírito para vir para frente, para correr para lá, para correr para cá, para balançar a cabeça que nem a Natiele? Aí você falou assim: não, rapaz, o que vão pensar de mim, né? Se eu for pro apelo agora, vão falar: o cara que não estava em pureza, que estava em pecado. E eu vou ficar correndo aqui na frente de um monte de pastor. Onde que vai ficar a minha reputação? Eu sou líder de célula. O Giovanni vai olhar para mim e vai querer tomar a minha liderança de célula, porque vai achar que eu estou em pecado. Quantas vezes você já teve vontade de sair correndo no meio do culto, se jogar aqui? Você já viu tanta gente fazendo, tantas pessoas iam fazendo, você fala assim: não, calma, fica no seu lugar aqui, fica quieto. O que vão pensar de você? Mateus 18, de 1 a 5. Nessa ocasião os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena, colocou no meio deles, e em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais, fala comigo, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Uau. Só tem um jeito de você acessar a salvação que há no nome do Senhor Jesus. Só um jeito da sua vida ser salva. Só um jeito de você se libertar da pornografia, da mente suja. Só um jeito de você se libertar da bebedeira. Só um jeito de você se libertar das drogas. Só um jeito de você se libertar da fornicação. Só um jeito de você se libertar do seu eu. Só um jeito de você confiar em Deus. Só um jeito de você ser puro e confiante. Só um jeito de você ser espontâneo e não se importar com as pessoas. E esse jeito é: o teu coração precisa se tornar como de uma criança hoje. Sabe o que é gostoso?
é lembranças. Lembranças é algo de Deus, viu? Em breve nós vamos fazer uma série sobre lembranças aqui. Vou dar um spoiler já. Lembranças é algo de Deus. Porque sempre que Deus quer chamar a tua atenção, Ele apela para as lembranças. Lembra da onde você caiu. Lembra que Ele fala? Lembra da onde caísse. Sempre que Deus quer chamar a tua atenção e te chamar para um arrependimento, Ele faz você lembrar. Lembra da onde você caiu. Tão legal você lembrar de foto quando você era criança, não é? É um barato. Você fala assim, mãe, dá as fotos aí de quando era criança. Você vai dando uma olhada, você fala assim, meu Deus, essa época, olha só. Como era gordinho, continua gordinho, né, Du? Olha só como que eu, olha como que eu agia, olha como que eu fazia. É tão gostoso isso. Você vai tendo lembrança, essas lembranças vão vir na tua memória. Você vai tendo uma sensação às vezes tão boa. Giovanni, não sei, teve muito ponto da minha infância que me marcou, que foi ruim. Meu, você pode ter passado muita coisa na infância. E talvez tudo de ruim que você possa ter passado na infância, Deus quer te curar hoje ainda. Mas eu tenho certeza que se você pensar racionalmente, você viveu muitos momentos melhores do que piores na tua infância. Sabe por quê? Porque a tua vida pode ter sido até trash quando você era criança, mas quando você era criança, você não se preocupava como você se preocupa hoje, quando os problemas trash chegam na tua vida. Sabe por quê? Porque o teu coração era puro, era simples, era espontâneo, era confiante. Os problemas não te abalavam, os problemas não te paravam. E por que hoje está te parando? A criança não tem raiva do pai e da mãe, já viu isso? Depois dos 6, 7 anos ela começa a ficar meio com raiva. Mas o bebezinho, o pai pode gritar, o pai pode brigar, o pai pode fazer até algo errado com ela. Ela não tem raiva do pai e da mãe. Os traumas que às vezes você tem do teu pai e da tua mãe biológicos começaram depois. Por que você não faz um exercício de fazer como você era quando você era uma criança? Por que você não perdoa ele como você perdoava quando você tinha alguns meses e esquecia o que ele tinha feito de errado para você? É tempo de voltar à inocência. É tempo de voltar à inocência. É tempo de voltar ao primeiro amor, às primeiras práticas. É tempo de voltar a ser como criança. É tempo de reestabelecer uma confiança em Deus, onde você não vai ficar mais chateadinho com Deus, magoadinho com Deus, porque você vai ser como aquela criança que entende que o seu Pai é tudo o que você tem e nele você pode confiar.